di morire. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna Oi, tudo bem? sotto l'ombra di un fiore. Delle genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore. Boa noite. Quem tá chegando, só esperar mais um tempinho. Essa musiquinha do Bela Tchau. Bela Tchau. Nossa última aula. Tô triste, tô muito triste. Foi muito bom essa caminhada, muito boa. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Del partigiano morto per la libertà. Então, boa noite. Hoje, mais uma vez, a gente faz em 2 blocos, tá? O primeiro, até chegar uma parte que eu separei para vocês. E depois eu encerro, abro o link de novo. Até umas 8h10 a gente encerra, tá bom, galera? Boa noite todo mundo. Vou dar início aqui, ok? Então, saia da média, aula 7. Dica do livro de hoje, não poderia faltar. Esse na lista é Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Então, graças a esse psicólogo que hoje a gente pode falar sobre inteligência emocional, tá? E um fato curioso é que esse livro ele foi escrito em 1993 e Daniel Goleman, PhD em psicologia, começou a falar muito disso, que a gente tinha a parte do QI e do QE, então ele trouxe esse o coeficiente emocional. E nos Estados Unidos esse movimento já existe há muito tempo. Então no Brasil a gente está caminhando ainda, né? Tem muitas pessoas não sabem do que é inteligência emocional, acreditam que, como a gente falou na primeira aula, que é ficar rindo o tempo inteiro, que vai te deixar um banana, e vocês descobriram ao longo do tempo que não, né? Que é uma blindagem, é uma armadura que te deixa melhor emocionalmente, tá? Então, vamos começar. Nosso mapa do curso, a gente chegou na última aula, liderando em tempos de incerteza. Então, eu quero começar falando para vocês sobre cooperação e adaptação. Então, para começar com uma frase que vocês já devem conhecer, mas que faz muito sentido é: ninguém faz sucesso sozinho, tá? Ninguém faz sucesso sozinho. Então, quando falamos em colaboração, cooperação, a gente mostra para o outro o quanto a gente precisa dele. Então, isso é cooperar. Então, nesse tempo de pandemia, a gente vê muita gente se ajudando, né? A gente vê muitas pessoas se doando. E mesmo que essas pessoas às vezes ganhem por isso, é um trabalho mais do que recompensado, mais do que é pago. Chega a ser uma doação também. Então, ninguém faz sucesso sozinho.
E a gente nasce para cuidar e para ser cuidado. Então a gente nasceu precisando de pessoas. Ninguém nasceu sozinho. Quando você nasce, você já tem alguém ali que faz o trabalho para tirar você, né, para te trazer ali ao mundo. Então você precisa da sua mãe naquele momento. Você cresce precisando de alguém. Então a gente precisa das pessoas a todo momento. A gente precisa do padeiro para fazer o pão. A gente precisa do agricultor que plantou o trigo, que pegou, né? Parece uma viagem, mas a gente precisa das pessoas. E a gente coopera a todo momento. E quando você doa mais do que você recebe, você está fazendo a diferença no mundo. Então, ao mesmo tempo que você doa, né, então você consegue doar mais aquilo do que você recebeu, você está fazendo o quê? A diferença. Então, se todo mundo doar mais do que receber, a gente faz a diferença, tá? É, parece, parece que eu vou pregar aqui para vocês, tá? Mas não vou pregar, não. Hoje eu estava falando com a Raquel que a gente tem que doar e sem falar que doa, né? Então tem até uma passagem na Bíblia que fala muito disso, que a gente doa, mas ninguém precisa ficar sabendo que a gente doa. Não precisa colocar, fazer campanha que eu tô doando. Você doa, né? Quem tá vendo, Deus tá vendo tudo, tá? Então, para quem acredita, e eu acredito muito nisso, e a gente comentou hoje, nossa, a gente tem as coisas na hora que a gente precisa, né? Às vezes a gente não encontra um caminho e do nada vem as coisas, porque a gente retribui da forma que a gente pode. Às vezes a gente não pode retribuir com dinheiro, mas a gente retribui com atenção, né? A gente retribui de diversas formas. E isso a gente trabalhou nas outras aulas também. A gente trabalhou que a gente pode se doar, e se doar não necessariamente precisa ser em dinheiro, pode ser em ouvir, né? Trabalhar empatia, pode ser entendendo a situação do outro, não entrando na vida do outro sem ele dar essa permissão para gente, pode ser influenciando dentro de uma situação que exija, né, que a gente apareça ali. Então, eu acredito que ninguém está onde está por acaso, tá? Existe a síndrome do Zeca Pagodinho, então eu falo de muitas síndromes, né? Então, a primeira foi a da Gabriela, que eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu cresci assim, sou mesmo assim. E a do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, se você deixar a vida te levar, talvez ela não te leve para um bom caminho. Porque quem não tem quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Parece clichê falar isso, mas quem não sabe, não tem caminho, qualquer caminho vai servir, ok? E aí eu faço uma pergunta para você. A gente fala de cooperação, e a cooperação pode ser dentro da nossa própria casa. Por exemplo, você fez sua cama hoje? Você ajudou com a louça da sua casa? Você ouviu com um amigo que estava precisando falar com você e você falou para ele, meu, amanhã a gente conversa? Você retornou a conversa com ele? Você ouviu a sua mãe reclamando de alguma coisa e naquele momento ela queria que você prestasse atenção? Seu irmão, seu primo, seu amigo? Você arrumou as coisas que são do seu quarto, que te pertencem? Você deixou para outra pessoa arrumar? Você cooperou com isso, né? Então se mostre presente. Pare de reclamar, ajude o outro. Se a gente ficar reclamando a todo momento sobre tudo, a gente deixa na mão de outra pessoa aquilo que a gente pode fazer, tá? É, uma coisa engraçada que eu vi, um, um cara tinha um salão de cabeleireiro, né, um barbeiro, e eu vi essa história de um, de um, ele é psicólogo da psicologia positiva, assim, né, ele trabalha esse outro lado, só que ele é empreendedor também. E ele contou que ele tem um amigo barbeiro, e esse amigo barbeiro, ele parou de trabalhar, né, por conta da pandemia. E como que ele fez essa adaptação? Ele estava lá, deitado na casa dele, esse que deu o conselho pro barbeiro. Ele pensou, meu, o barbeiro não tá trabalhando, caramba, tá sem dinheiro, poxa, o que que eu posso fazer para ajudar ele? Aí ele teve uma ideia. Ele ligou pro barbeiro e falou assim, meu, é o seguinte, entra na internet, cria um link, porque na internet vocês conseguem criar link gratuito para alguma coisa, criar boleto, enfim. Cria um link na internet e coloca uma divulgação no seu Instagram, no seu Facebook. Se a pessoa comprar um corte seu, ela ganha um outro corte gratuito. Até
dezembro, aí coloca uma data, porque isso não vai te prejudicar lá na frente. E você está ganhando esse dinheiro que você ia precisar. Então, comprou um corte, ela ganha outro. E você dá esse cupom para ela. E aí você estipula quando que vai trabalhar com isso. Um dia menor atendimento, segunda a quarta. Então, de segunda a quarta, você pode trabalhar. Então, são várias ideias que você pode ter a partir dessa, né? Então, a partir dessa ideia que ele teve, surgem vários insights. E olha que engraçado, ele falou que em uma noite o cara vendeu 200 cortes. Em uma noite o cara vendeu 200 cortes. Ou seja, ele vai ter 400 cortes. É bom porque a barbearia sempre vai estar cheia, vai criar rotatividade, né? Então, foi uma ideia top e ele acabou cooperando com quem precisava. Ele cooperou na hora certa com aquele amigo dele. Ele se doou, né? Isso foi uma doação. Não precisou ser em dinheiro, ele acabou se doando. Então, é muito interessante prestar atenção nisso, tá? E quando você está no meio da fumaça, você pode não enxergar, mas você pode ouvir, você pode perceber, você pode reduzir o seu passo. Isso é adaptação. Então, você está no meio da fumaça, você pode não enxergar, porque na sua frente, né? Óbvio, só vai ter fumaça. Mas você pode ouvir, você pode perceber e você pode reduzir o seu passo. Dar um passo menor daquele que você poderia dar. Isso a gente chama de adaptação, ser adaptável. Lembra do antifrágil e da adaptabilidade, né? O modelo reativo e o modelo antifrágil? Qual deles você escolheu para ser? Qual deles você está buscando ser? Né? Se você pensar que essa pandemia veio e que você está num cenário onde você não pode fazer nada e você só tem a perder, você deixa de ganhar. E pode parecer óbvio isso que eu estou falando, mas o óbvio também precisa ser dito. E a gente estudou isso na aula de ontem. Então, uma coisa que a gente estudou lá da primeira aula, ela chega até a hoje, a última aula. E se vocês não tivessem munidos desde a primeira aula, a aula de hoje não serviria para nada. Só que não. Olha que paradigma, né? Que a gente passou nessa semana. E valorize, né? Valorize todas as pessoas e os seus ensinamentos. Ouça tudo e a todos, a todo momento. Alguém está falando alguma coisa? Ouça. Pode ser importante, pode ser que daquilo que a pessoa falou você tire uma ideia, você tire um ensinamento, você tire alguma coisa. Ouça as pessoas. É super importante. Ouça, ok? Tem no livro que eu mostrei para vocês, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, tem um passo, uma técnica de como influenciar as pessoas que chama escuta. Escuta. Ele conta uma história que ele estava numa conferência, aí chegou uma mulher que era uma mulher dona de um lugar, uma empresa que ele queria palestrar, só que ele não sabia como chegar nessa mulher. Então ele chegou, a mulher sabia quem ele era, né? Mas ele não estava esperando a proposta. Ele não sabia como vender o produto dele, como ele ia se vender naquele momento. Aí ele falou assim, ela perguntou para ele, Dale, você viajou para a África esses tempos, né? Como que foi? Aí ele, nossa, foi muito bom, mas eu fiquei sabendo que você viajou para a Europa. Aí ela, nossa, eu viajei. E ele conta que ela falou horas e horas sobre a Europa. Então ela não estava interessada em ouvir o que o Dale queria falar. Ela queria falar. E aí ele ouviu por horas e horas o que ela falava. Ele não falou nada. Não falou nada. No outro dia o telefone ligou, era ela. E falou assim, Dale, pô, eu queria que você desse uma palestra aqui. Adorei nossa conversa de ontem. Que conversa? Foi um monólogo, porque só ela falou. Não existia um diálogo, tá? E nesse tempo de adaptação também, eu quero dar mais um recado para vocês. Seja produtivo, mas lembra, ser produtivo não é realizar tudo ao mesmo tempo. Lembra do multitask? Não, é uma atividade de cada vez. Ser produtivo é fazer coisas no tempo certo, cada uma no seu tempo, ok? Agora, se você deixar de fazer no tempo certo, você deixou de fazer no tempo certo e prolongou, adiou o que você poderia ter feito naquele momento, aí você entra na procrastinação. E aí você sabe que essa palavra está em moda, então não procrastine, não deixe para depois o que você pode resolver naquele momento, porque aquilo pode virar uma bola de neve.
o que você poderia resolver hoje juntou com mais uma coisa. Aí amanhã você já tem duas. Aí você resolveu uma, tem mais uma, tá? Então, preste atenção sempre nisso, ok? E aí, dentro desse momento que a gente vive, a gente pode ter 3 tipos de crises. Saúde, né, física, saúde financeira, saúde emocional. O comércio, né, como vocês devem saber, pelo menos aqui na minha região, está um pouco mais cheio. E a gente entende o lado do comerciante, que às vezes pode perder muito dinheiro, pode fechar, isso atrapalha num monte de coisas, né? E também tem o lado emocional, a pessoa fica muito dentro de casa, ela precisa sair, tem essa necessidade do afeto, tem a necessidade de sair de casa um pouco, necessidade de tomar vitamina D por causa do sol, e tem tudo isso. E tem a saúde nossa mesmo, física, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que passar álcool gel, tudo aquilo que vocês já estão bombardeados e já sabem o que pode acontecer. Então, são 3 tipos de crise que a gente pode passar, tá? E tenham sempre em mente a inteligência emocional. Usem os passos. Se vocês anotaram tudo até aqui, usaram todas as ferramentas, salvaram as ferramentas que eu mandei para vocês, coloque em prática, tá? Coloque uma por dia. Lembre das 3 gratidões. Isso é importante. Estou retomando com vocês para vocês não esquecerem que uma coisa simples, né, uma atitude simples, se você colocar em prática todos os dias, isso vai gerar o quê? A relevância emocional, junto com a repetição, gera uma mudança. Pensa nisso. Pensa nessa mudança que você quer e lembra que você é o dono de si mesmo. Não coloca a responsabilidade para outra pessoa. E aí, a gente tem nossa inteligência emocional nos tempos de crise. Então, trabalhando aquele ponto de saúde financeira, a gente pode pensar qual o futuro dos empregos, né? Qual o futuro dos empregos? Então, o maior assassino de empregos hoje é a inteligência emocional, por incrível que pareça. Então, a pessoa é contratada pelo currículo dela, pela parte técnica que ela tem a oferecer, e ela é mandada embora, ela é demitida por conta da sua inteligência emocional. Então, a pesquisa do jornal, do G1, de 2019, ela mostrou que 91% das pessoas contratadas, elas foram contratadas por capacidade técnica, 91% por capacidade técnica, tá? E 91% foi mandado embora por conta da sua inteligência emocional. Então, tem aqueles 9%. E aí vai de você. Você vai querer ficar nos 9% de inteligência emocional ou você vai querer ficar só na sua técnica, tá? Então, o currículo que você tem é super importante, claro, abre portas para você, mas o currículo interior também é importante, tem que estar alinhado. E você pode conhecer alguém que já perdeu o emprego por conta disso. Você pode conhecer alguém que falou assim: meu, eu fui mandado embora porque o meu chefe não gosta de mim. Ah, eu fui mandado embora porque eu briguei no meu trabalho. Fui mandado embora porque eu não estava me sentindo bem naquele lugar. Aí você pode se perguntar: realmente aquela pessoa foi mandada embora por isso? Ou pela sua inteligência técnica, né? Ou pela sua inteligência emocional? Qual que vai ser o diferencial? O maior desafio hoje em cursos de graduação, de pós-graduação, eu sempre falo isso, que você vai fazer um curso de graduação, uma faculdade, uma pós-graduação, até mesmo empresas que oferecem algum tipo de treinamento, eles oferecem o que para você? Treinamento técnico. Uma faculdade, ela visa treinamento técnico. Mais de 99% dos cursos hoje no Brasil são voltados para a área técnica. Tá? Mais de 99%. Então, esse 0,99%, que não chega nem a 1%, seria de inteligência emocional. Seria de parte socioemocional, tá? E falta muito isso. Então, como eu mostrei para vocês o livro do Daniel Goleman, isso foi em 93. E a gente está em 2020 no Brasil, aprendendo hoje o que seria inteligente emocionalmente. E quando você encontra alguém que é inteligente emocionalmente,
Pode ser que ele não tenha feito curso nenhum, igual vocês fizeram. Curso nenhum. Mas você percebe o quê? Uma liderança no jeito de falar, no jeito de se comportar. E se você agora passou por esse processo de 7 dias, 7 aulas, entrando 7 horas da noite, presente, participando de tudo, você já deve ter mudado. Eu vou olhar aqui, eu tenho 16 participantes agora. No primeiro dia de aula tinha 35, tá? E eu não fico triste com isso, pelo contrário, eu tô feliz com os 16. Eu não vou ficar triste porque 19 não quiseram seguir o caminho, tá? Porque talvez não seja o momento daquela pessoa. Talvez ela coloque as prioridades na frente e a prioridade agora não é esse curso. E ponto. Pode ser por N motivos. E eu não tô para julgar ninguém. Pelo contrário, eu tô para apoiar. Então, tô gravando essas aulas justamente para poder ajudar depois outras e outras pessoas. Então, é isso que eu tenho comigo. Esse é o grande desafio que a gente enfrenta hoje, que seria a parte de inteligência emocional. E aí eu deixo uma pergunta. Podemos escolher nossas emoções? E aí, você pode escolher aquilo que você quer? A sua emoção? E eu já coloco a resposta para você. Sim. Você não escolheu que você sabe que pode ser feliz? Você não aprendeu as 8 técnicas da felicidade? Você está colocando em prática? Aí vai de você. Então você pode escolher as suas emoções. Pode ser, Diego, mas então vou escolher ficar estressado. Não, a gente sabe o que são os estressores e o que são os sabotadores. Se você ficou estressado naquele momento, você reconheceu a sua emoção e você vai trabalhar com ela. E isso é ser inteligente emocionalmente. Então você reconheceu, você viu que naquele momento você está estressado e você falou: meu, nesse momento eu estou estressado, vou usar o passo a passo que eu tenho que usar. Qual? O PROR. Coloca o PROR em prática. Estou numa situação muito, muito difícil. O que eu posso usar? O REIN ou o REM. Então você tem. Não adianta falar assim, eu tô nervoso, eu não sei o que eu vou fazer. Não sabe? Ué? Você trabalhou aqui, a gente fez tudo junto. Coloca em prática, tá? Coloca em prática. A prática vira experiência, tá? Experiência, expectativa. Coloca em prática o que você aprendeu. Então a gente pode escolher as nossas emoções, sim. E a gente tem ferramenta para trabalhar quando a gente sentir. A gente sentir que está nervoso, quando a gente sentir que passou do ponto, quando a gente estiver muito alegre, tá? Trabalhe a felicidade, as 8 técnicas. Trabalhe isso em você. E aí a gente pode aumentar nossos recursos emocionais. Como? Mais uma vez, coloque em prática. Então você é bombardeado com a frase: pense positivo, pense diferente, tá? É difícil. Imagina, você perdeu o emprego, ou brigou com alguém que você goste, ou qualquer outro tipo de coisa que te deixa numa situação vulnerável, e aí vem alguém e fala assim: meu, pensa positivo, olha o lado bom das coisas. Não, não. Você, naquele momento, tá numa emoção diferente daquela outra pessoa. Então, você sabe que você está numa situação diferente. Então você está aumentando o seu recurso emocional, colocando em prática. E você coloca isso para você. Eu estou numa situação vulnerável agora, nesse momento. O que eu preciso fazer? Tá? Não precisa ficar, não, agora eu tenho que pensar diferente, pensar positivo. Vou tirar o lado bom da história. Tirar o lado bom da história. Naquele momento você não vai conseguir tirar lado bom nenhum. Primeiro se cuide para depois poder ajudar ou colocar isso para outra pessoa, né? O pessoal até brinca, né? Eu já ouvi isso diversas vezes, com a máscara do oxigênio lá, de despressurização do avião. Então, todo mundo fala, primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar a máscara na outra pessoa. Então, primeiro cuide de si, para depois você cuidar do outro. E lembre de cooperar, tá? Aumente o seu recurso emocional. Ressignifique eventos do seu passado. Ressignifique suas crenças limitantes. Lembra daquele fato que te deixou, que levou você a uma emoção e lá no final criou um resultado em você? Mude esse resultado. Você pode fazer isso.
Então, crença limitante te leva a resultado limitante. A gente passa por diversos momentos na nossa vida e a gente categoriza eles como bons e maus. Então, talvez hoje você esteja passando por alguma situação difícil. E você vai passar por diversas situações difíceis, mas sempre existe uma possibilidade de você ver isso de maneiras diferentes, de outros prismas, outros pontos de vista. Essa quarentena e todas as outras adversidades que virão, as pessoas estão mais tempo na rede social, tá? E isso faz você fugir do seu mapa de sucesso. Então, aqui para vocês, ó, encontre o seu mapa de sucesso, tá? Então, o mapa de sucesso é você colocar no papel tudo que te levou a um sucesso, a uma felicidade. Escreve. Porque você. Então, você tá lá, estressado, você tá lá. A gente tá numa pandemia, não pode sair. Aí você liga a televisão, notícias ruins, bombardeado. Ok, você entra na rede social. Aí você vê o quê? Ou alguém falando mal do governo, é o que mais tem. Ou você vê meme de alguma coisa. Ou você vê artista fazendo o que não deveria ser feito naquele momento. Aí você entra num site, aí você entra em outra coisa. Aí você. São os três pontos que a gente está vendo hoje em dia. A gente está vendo 3 pontos. Meu, a pandemia, mortes. Aí você entra ali, nossa, isso aqui tá ruim, nossa, isso aqui. Você começa a ser bombardeado. E você esquece de você, do seu mapa de sucesso. Cadê você nessa história? Ok? Cadê você? Onde você se encaixa nisso? Então, encontre o seu mapa de sucesso. Escreva qual que é esse seu mapa de sucesso. Então, o mapa de sucesso é você fazer uma autoanálise, escrever no papel, com tudo que você conquistou até hoje. Tudo que você conquistou até hoje, tá? Coloca no papel. Tudo que você conseguiu e tudo que você quer conseguir. Porque você vai conseguir. Só depende do seu trabalho, do seu esforço, da sua inteligência emocional para alcançar o objetivo. Ou aceita que dói menos. Tá, Diego, meu, não dá, cara, eu não consigo fazer isso. Então aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Fica tranquilo. Mas depois você vai colher aquilo que você está plantando. Então aceita que dói menos ou tenha uma vida de prosperidade, tá? Lute por isso. Agradeça a quem você tiver que agradecer. Não sei se você acredita em Deus, se você não acredita, mas agradeça numa força maior que você pode acreditar. Deposite isso em alguma coisa. Seja inteligente emocional, tá? Emocional e emocionalmente. Emocional com mente. Pensei nisso agora, ó, que loucura, emocional com mente. Então seja inteligente emocionalmente, tá? Ou aceita que dói menos. Aí vai de você. Ah, quero procrastinar. Meu, ok, não vou te julgar por isso e o mundo não vai te julgar por isso. Faça o que o seu cérebro está mandando você fazer. Ou reprograme ele, tá? Nosso cérebro ele pode ser reprogramado a todo momento. Então, vai de você acreditar, querer ou não. E, por último, não compare palco dos outros com seu bastidor. Pare de se comparar. Pare de viver a vida do outro. Isso a gente vê muito na rede social. Ah, e se eu fosse assim, se eu fosse assado. Então, pare de viver a vida do outro. Não compare palco dos outros com seus bastidores. Tá bom? E não tem aquela velha frase que o pessoal brinca. Meu, você quer cuidar da vida dos outros? Compra um gato que tem 7 vidas. Então, fica o conselho para você. Se você quer mudar, quer comparar, cuidar da vida de várias pessoas, compra um gato, você tem 7 vidas para você cuidar. Para de ficar vivendo a vida do outro, viva a sua vida. Você tem o seu propósito, você tem uma missão, você tem um objetivo. E não se compare. Não compare o seu mundo com o mundo de outra pessoa. Viva a sua vida. Então aqui, ó, uma frase que veio na minha cabeça. Aí eu até procurei para ver se ninguém tinha escrito essa frase. Não, eu fui o primeiro, então já coloquei meu nome. Crença limitante te leva a resultado limitante. Se você tem um fator que te levou a uma crença que te limitou, então seu resultado vai ser limitado. Acabou. Se você quebrar essa crença limitante, você terá um resultado mais do que limitante. E às vezes as coisas vêm do modo que você nem espera. Você pode programar uma coisa, você dá tiro nessas coisas e vem outra coisa diferente. E isso é muito doido, né? É muito doido na vida da gente uma coisa dessa. Você programa uma coisa, de repente vem outra, você fala assim, caramba, meu, que loucura, cara. Eu vou resumir um pouco o que aconteceu comigo
que isso é muito legal. Eu tinha uma missão que eu queria ser coordenador, onde eu trabalhava. E aí eu trabalhei, estudei, tal. Beleza. Isso, 3 anos. E eu consegui uma nota que poderia fazer elevar minha carreira. Tá, nesse meio tempo, eu tinha prestado um concurso público e fui chamado desse concurso público. Aí eu tive que escolher ou ficar nisso ou ir para um lugar que, entre aspas, a gente tem uma certeza de emprego. Aí eu falei, não, eu vou pro cargo público, né? Eu quero pensar nisso, quero ficar nisso agora, é isso que tá me tocando nesse momento. E eu fui. E olha que coisa maluca. Tudo que eu estudei, eu tive o quê? A minha visão de eu quero crescer aqui dentro. E o mundo transformou, Deus deu uma outra oportunidade. E eu fui para essa oportunidade. E tô feliz, sou feliz onde eu tô. O que eu levo comigo? As minhas amizades, né? Os alunos que eu tive, as pessoas que eu conheci e os ensinamentos. Sabendo ouvir as pessoas na hora que tinha que ouvir, sabendo entender o outro, entendendo a mim mesmo. Então, se você tem essa inteligência emocional, se você consegue enxergar oportunidades na onde as pessoas não enxergam, você é diferente. Você consegue fazer coisas diferentes, tá? E aí eu coloco uma pergunta para vocês. Afinal, o que é propósito? O que é propósito? Então, eu vou explicar para vocês, primeiro, o que não é propósito. Então, propósito e missão. A gente tem aí propósito e missão. Diego, propósito é a minha missão. Não. Propósito, vou dar um exemplo do Exército. Qual o propósito do Exército? Defender o país. Mas qual que é a missão do Exército? Abaixo disso, defender uma fronteira. Então, o Exército tem como missão defender fronteiras. Mas qual o propósito do Exército? Defender o país. Você vê que não tem como colocar isso de forma concreta, que é defender o país? Agora, a missão eu consigo pôr de forma concreta. Então, a forma concreta é o quê? Proteger a fronteira. Propósito não é objetivo. O que é objetivo? É o que você faz para você e propósito tem que ter o olhar para o outro. Então, propósito, você tem que olhar, além de você tem que olhar o outro. É diferente de objetivo. Então, objetivo, perder 10 quilos. Qual o propósito? Querer ajudar pessoas a perder peso. Olha que diferença. Então, perder 10 quilos é algo concreto, é algo que você vai sentir. Agora, querer ajudar pessoas a perderem peso não é concreto. Não é. Ele é intangível, não dá para você tocar nisso. Propósito e trabalho. Trabalho é uma função que você realiza para o seu propósito. Trabalho você vai ser remunerado, mas você realiza isso para um propósito. Que qual é o propósito? Propósito não é slogan. Então, propósito não é frase pronta, não é frase feita. Propósito você nasceu para fazer. Slogan você coloca no Instagram, ok? Não é uma frase, propósito. Propósito não é sonho. Sonho, algo concreto que você realiza através do seu propósito. Por exemplo, ajudar crianças é o seu sonho. Pode ser. O que você vai fazer por isso? Você abre uma creche. É algo concreto que te ajuda a chegar no seu propósito. Então, o seu propósito foi ajudar crianças. E para isso você fez o quê? Realizou um sonho, que foi abrir uma creche. Ok? O meu trabalho também como coach mentor é te ajudar a se reconectar com o seu propósito ou ajudá-lo a descobri-lo. Muita gente passa a vida inteira e não descobre qual o propósito que tem. Então, eu posso ajudar você a fazer isso. E eu estou buscando isso para tentar te ajudar e te entender, te reconectar com aquilo que você pode ter perdido. Propósito não é felicidade. Se você busca uma vida com propósito, a felicidade vem com certeza. Mas não adianta buscar a felicidade no propósito. E sim, o propósito vai te dar uma felicidade. Tá bom? Então você pode ficar assim, Diego, o que é propósito então? Eu não entendi, tá faltando, me ajuda. Eu vou te ajudar. Então a gente vai parar agora, vocês vão tomar uma água, a gente vai voltar, vai fazer uma dinâmica e eu vou te ajudar a encontrar o seu propósito. E você vai sair dessa aula hoje sabendo o seu propósito, tá? Se você já sabe o seu propósito, assim, não, Diego, eu acho que é isso mesmo. Você vai confirmar se é isso. Você vai se reconectar com isso. Tudo bem? Então, toma uma água, eu já mando o link para vocês. 7:50 a gente volta, tá bom? Respira, não pira,
Pensa nisso que a gente está conversando e daqui a pouco a gente volta. Valeu!